Olha, eu trouxe o questionamento dessa paciente em específica porque eu acho que são vários desdobramentos dentro de uma mesma pergunta. Então, ela já está no processo de emagrecimento dela, ela já conseguiu uma perda ponderal bem importante, bem significativa, e ainda ela não está contente com o abdômen, né? Ela me traz os questionamentos, eu ainda não avaliei esse abdômen, mas ela me traz um questionamento sobre flacidez, porque se ela pensa numa abdominoplastia, creio eu que porque tem gordura e flacidez, né? Então, para flacidez, o que a gente tem que fazer? Estimular colágeno, gente. O processo de neocolagênese que a gente fala, ele demora em torno de 15 a 21 dias. Então, eu programo uma célula de colágeno para crescer. Então, eu faço um start na pele da pessoa e espero esse crescimento. Normalmente, uma vez por mês. Isso, tá? A gordura localizada, né, que ela reclama, e daí a gente pode trabalhar com algumas técnicas em específico. Gosto da lipocavitação, que foi o que eu trouxe para vocês na sexta-feira, associada à criofrequência. São duas tecnologias, uma trabalha colágeno e gordura em profundidade, a outra chega mesmo a uma camada abaixo até do reto abdominal, então a gente consegue trabalhar até gorduras viscerais, por isso que é um dos tratamentos de maior impacto hoje na estética, né, dentro da tecnologia do HIFU, que eu já trouxe para vocês na sexta-feira. Mas um aspecto legal que ela me trouxe é sobre a diástase abdominal. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Então, são camadas que eu vou ter que trabalhar nessa paciente, né? Uma flacidez tegumentar, que é da pele. Temos uma gordura, né? Um tecido subcutâneo para ser trabalhado. E ainda um tecido muscular, que também é uma queixa da paciente. Então, são 3 camadas. A gordura localizada, né, que ela reclama, e daí a gente pode trabalhar com algumas técnicas em específico. Gosto da lipocavitação, que foi o que eu trouxe para vocês na sexta-feira, associada à criofrequência. São duas tecnologias, uma trabalha colágeno e gordura em profundidade, a outra chega mesmo a uma camada abaixo até do reto abdominal, então a gente consegue trabalhar até gorduras viscerais, por isso que é um dos tratamentos de maior impacto hoje na estética, né, dentro da tecnologia do HIFU, que eu já trouxe para vocês na sexta-feira. Mas um aspecto legal que ela me trouxe é sobre a diástase abdominal. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Então, são camadas que eu vou ter que trabalhar nessa paciente, né? Uma flacidez tegumentar, que é da pele. Temos uma gordura, né? Um tecido subcutâneo para ser trabalhado. E ainda um tecido muscular, que também é uma queixa da paciente. Então, são 3 camadas. Ela me questiona primeiro se eu consigo saber, né, quais são os graus da diástase de reto dela abdominal. Deixei aqui um desenho para vocês entenderem do que eu tô falando, né? Então, eu tô falando dessa musculatura de abdômen. Percebo que a gente tem a linha alba, né, bem no meio dessa incisão entre os grupos musculares do reto do abdômen. É desse afastamento dessa linha que a gente está falando especificamente. E um bom fisioterapeuta saberia fazer isso num exame físico comum, tá bom? A gente tem normalmente 4 graus de diástase de reto, né? Posso colocar aqui a tabelinha para vocês também, né? É um exame simples, a gente consegue saber numa consulta qual que é o tamanho da severidade desse reto abdômen. O que fazer dentro de uma intervenção? Dependendo do grau dessa diástase, eu posso estar abordando de várias maneiras, tá bom? Então vamos lá, quais são as medidas, né, que a gente pode tomar? Se eu vejo que é uma paciente que tem consciência corporal, que tem força de reto de abdômen, mas ainda tem algum grau dessa diástase, eu posso fazer com cinesioterapia aplicada, né? Então são técnicas específicas de fortalecimento abdominal para fechar essa incisura do reto do abdômen. Se eu vejo que é uma paciente que não tem essa consciência corporal de priori, né? Dentro da fisioterapia a gente tem inúmeras correntes para eletroestimulação e algumas delas fazem esse recrutamento muscular de forma muito seletiva para a gente ensinar esse paciente aonde contrair, como contrair e conseguir isso de forma mais efetiva. Eu, Gláucia, gosto de 2 correntes específicas. Eu uso a corrente russa e a corrente estereodinâmica, que são 2 estratégias que eu gosto de trabalhar aqui no consultório, tá? Junto com o Pilates, obviamente.
Então vamos lá, lembrando que a diástase reto não é só uma disfunção estética, tá bom? Ela também pode ser uma disfunção funcional. Então, por exemplo, quando eu vou avaliar uma lombalgia, uma dor de coluna baixa, ali de região de lombar, eu preciso avaliar esse abdômen também, né? A capacidade de contração do reto do abdômen interfere em dores lombares, tá bom? Então, por mais que a gente esteja trabalhando e conversando e questionando sobre disfunção estética, também existe a função. Eu, Gláucia, trabalho com o método Pilates, então eu consigo ver isso muito rapidamente nos meus pacientes, tá bom? Talvez nem todo fisioterapeuta tenha esse olhar. Por trabalhar com disfunções estéticas e com função, para mim fica fácil eu estar fazendo esse exame físico, tá bom? Não acontece só em mulheres, acontece em homens também, tá bom? Por carregar peso em excesso ou não saber fazer a contração específica ao carregar peso. Então, cuidado. Quando você tem uma diástase de reto de abdômen, né, dor lombar, quais são as disfunções funcionais que pode acontecer posterior a isso? Você pode estar sujeito a alguma hérnia abdominal, alguma hérnia visceral aí é quando abre mesmo a parede do abdômen e aquilo que deveria estar no interior do abdômen acaba eviscerando, né? E daí causa dor e você precisa de uma intervenção cirúrgica para isso, tá bom? Então, veja bem que uma disfunção estética pode ser funcional também, tá? Por isso, ter um bom fisioterapeuta que te oriente sobre todas esses desdobramentos, tá? Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Se tiver mais alguma dúvida, me falem. Eu vou deixar aqui o link dos meus grupos e para agendamentos, tá bom? Tem poucos horários, mas eu já separei alguns horários para esse mês. Beijos, boa semana!